Bom, observar nessa abertura, necessariamente o que ela tenta te passar é a ideia que, em função do tempo, do meio ambiente, das condições, você tem processos de oxirredução acontecendo com as substâncias e estruturas desse planeta. É evidente que você vai perceber que é uma troca de elétrons, onde você forma a partir de ferro, ferrugem, a partir de objetos como prata e ouro, você tem o escurecimento do mesmo, mostrando a oxidação, e a partir daí você observa alimentos que vão oxidando e se estragando, isso naturalmente. Então o que a gente vai tratar é tentar entender a nível de reação química como esse processo de oxirredução acontece. Como essa troca de elétrons ocasiona você ter uma substância A no início e terminar com uma outra substância totalmente diferente. As transformações químicas que a matéria sofre. Então, essa aula de hoje vai trabalhar essas reações de oxirredução, chamadas habitualmente de reações redox. Então, vamos observar os processos básicos, a oxidação e a redução. Em primeiro lugar, a oxidação. É a perda de elétrons por um íon ou átomo. Logo ocorre aumento do número de oxidação. Vamos então olhar o outro lado do processo, a redução. É o ganho de elétrons por um íon ou átomo. Logo, ocorre diminuição do número de oxidação. Só fechando essa ideia inicial. Oxidação não acontece sem redução. Se alguém ao oxidar vai perder elétrons, é porque alguém vai estar ganhando esses elétrons para reduzir. Logo, são processos que ocorrem simultaneamente por troca de elétrons. Tenho uma dúvida. Qual a diferença entre oxidação e ferrugem? Gotinha, olha só. Oxidação é o processo de perda de elétrons, que leva a um aumento de NOx. Ferrugem é o nome que se dá à substância formada a partir da oxidação do ferro. Quando qualquer objeto de ferro, inclusive lá no início, na inicialização, a gente viu alguns, sofre oxidação, enferruja, aí você diz que formou-se a ferrugem, que é o óxido de ferro 3, o Fe2O3. Legal, Gotinha? Observe esses dois conceitos. Agente oxidante é a substância que contém o elemento ou íon que se reduziu. Agente redutor é a substância que contém o elemento ou íon que se oxidou. Quando você fala de agente, agente é aquele que causa no outro. Se ele vai causar em alguém um processo, ele tem que causar o processo contrário ao que ele sofre. Então, se me interessa oxidar, eu tenho que fazer o outro reduzir. E se me interessa reduzir, eu tenho que fazer o outro oxidar. Então, nesse conceito, como é que eu vou resumir a ideia de agente oxidante e redutor? Se me interessa oxidar, eu vou causar a redução do outro. Então, eu sou o agente redutor. Eu causo a redução do outro. Se me interessa reduzir, eu vou causar a oxidação do outro. Então, eu sou o agente oxidante. Oxidação leva ao agente redutor. Redução leva ao agente oxidante. Então, Edson, o elemento que sofre oxidação aumenta o seu NOx
é sempre o redutor. O elemento que sofre redução, diminui o seu NOx, é sempre o oxidante. Vamos ver um exemplo. Dada essa reação química de oxirredução, percebe-se que, inicialmente, o enxofre tinha número de oxidação mais 4. Ao longo do processo, ele formou uma nova substância, onde o seu número de oxidação passou a ser mais 6. Logo, se o número de oxidação aumenta, esse cara sofre oxidação. Por outro lado, o nitrogênio, que nesse composto é mais 5, quando reagiu, formou uma nova substância onde ele passa a ser mais 2. Se o número de oxidação diminuiu, ele sofreu redução. Então você nota na reação que alguém ali dentro vai oxidar e alguém vai reduzir. Só que quando isso acontece, o cara que oxidou deu os seus elétrons. O cara que reduziu ganhou os elétrons. Então, se me interessou oxidar, é porque eu causei a redução do outro. Então, eu sou o agente redutor. Se me interessou, eu causei a oxidação do outro. Então, eu sou o agente oxidante. Então, o SO2, subelemento que contém o elemento enxofre, que sofre oxidação, é o agente redutor. O HNO3, que contém o elemento nitrogênio, que sofre redução, é o agente oxidante. Vamos então a um exercício. Os itens devem ser completados colocando-se os números de oxidação e os elétrons indicando se houve oxidação ou redução. Observe, letra A, B, C, D. Você tem 4 exemplos típicos de elementos que alteraram o seu NOx. O que você tem que perceber aqui? Se houve aumento ou diminuição do NOx. Pense sempre numa coisa. Quando se trabalha com metais, em geral ele está na sua forma zero, natural, sólida e metálica. Ele normalmente, na sua forma oxidada, é mais alguma coisa. Então a ideia é ver se ele saiu de zero para mais alguma coisa, aumentou o NOx, ou se ele saiu de mais alguma coisa para zero, observando que ele diminuiu de NOx. Então veja só, o zero, quando não se escreve nada, é o NOx característico daquele elemento. Sendo assim, veja a letra A. Se nada está escrito aqui em cima, o zinco é zero. Ele se transformou em zinco mais 2. Se ele foi de 0 para mais 2, ele perdeu 2 elétrons. Mas se foi de 0 para mais 2, ele oxidou. O cobre era mais 2 e passou a ser 0. Então diminuiu o NOx. Ele reduziu. De 2 para 0, ele perdeu 2 elétrons. O ferro era mais 2 e se transformou em ferro mais 3. Houve um aumento do NOx. Isso quer dizer oxidação. E qual foi a variação? De 2 para 3, 1 elétron. O Cl-1 passou para Cl0. Então, de menos 1 para 0, houve aumento do NOx, a carga aumenta. Então, é uma oxidação. De menos 1 para 0, variou de 1 elétron. Mas olha só, eram 2 cloros. Se cada um variou de 1 elétron, os 2 cloros vão variar de 2 elétrons. De 0 para mais 2, libera 2 elétrons e sofre oxidação. De 2 para 0, ganha 2 elétrons e sofre redução. De 2 para 3, libera 1 elétron e sofre oxidação. De menos 1 para 0, cada cloro varia de 1. Como são 2, 2 elétrons. Logo, oxidação.
sabem por que ferro, por exemplo, carro, janela de ferro, oxida mais fácil no litoral? Por causa da maresia. Por causa da maresia. Por causa do sal da água, do mar, que influencia. Só isso? Sim. Mas que tipo de reação acontece aí? O sal da água reage com o ferro. Por exemplo, como é que eu posso explicar? Como o ferro é mais reativo da parte do ânion do sal da água, ele reage com a parte do sal que está na água. Por causa da maresia. Acho que Concorda? concordo. Será que é só isso? Bom, acho que não, acho que são por causa dos sais, mas é por causa da maresia, sim, por causa dos Uma sais. série de reações químicas assim que acontece com a umidade. Então como é que é o ferro? Ele perde elétrons. Quando perde elétrons é oxidação e quando ganha é redução. Isso. É isso aí? Eu concordo. Duas coisas importantes desse processo aí. Primeiro, oxirredução vai acontecer sempre, principalmente com metais, que estão em contato com o oxigênio do ar. É ele que leva a essa oxidação acontecer. E como colocado, é importante lembrar que em áreas litorâneas, onde você tem principalmente praias, com certeza, você tem uma quantidade de maresia no ar, derivado dos íons de NaCl, íons associados à umidade, que é maior nessa região. Então, se o ar está rico de umidade, rico de íons presentes nele, ele vai fazer com que o oxigênio atue em maior intensidade sobre o ferro, fazendo com que aquele enferrujar aconteça muito mais rápido, facilitado pela presença dos íons na atmosfera. Então é evidente que um metal, qualquer que seja, o ferro entre eles é o principal, na área de praias, na área litorânea, enferruje muito mais rápido e muito mais facilmente do que numa área de interior. Porque a umidade, junto com os íons na atmosfera, facilitam o processo de oxirredução. E a outra questão interessante é, se numa reação você percebe que houve oxidação e redução, essa reação se classifica como uma reação de oxirredução ou reação redox. Quando você fala sobre reações redox, nunca deixe de lembrar que houve ali uma oxirredução. Alguém está oxidando e alguém está reduzindo. Logo, existe também um agente oxidante e um redutor. Então, o primeiro passo para avaliar se ela é uma reação redox ou não é calcular o número de oxidação dos elementos. Veja, as regras de Knox estão bem embutidas em você. Aplique para cada uma das substâncias envolvidas no processo. E aí, então, determine qual o elemento que variou de Knox. Quem foi que aumentou ou diminuiu, saindo do primeiro para o segundo membro. Isso é o passo 1 de uma equação redox. Verificou isso? A reação é redox? Muito bem. Então eu preciso de um segundo momento. Verificar se a quantidade de átomos que estão no primeiro membro são iguais às quantidades de átomos que estão no segundo membro. Se for, tá beleza, a reação está equilibrada, ajustada e nada mais deve ser feito. Porém, se eu perceber que existiam 2 manganês e 1 manganês depois, eu tenho que acertar isso. Se eu comecei com 10 átomos de oxigênio e acabei com 2 oxigênios, isso não está legal, porque segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então, se eu tiver 20 átomos, eu tenho que terminar com 20 átomos. Quando isto não acontece, eu preciso equilibrar a equação, ajustar ou balancear. Esses 3 termos significam a mesma coisa: ajuste, balancear e equilibrar reações. Na aula de hoje, a gente vai enfatizar o equilíbrio, balanceamento e ajuste de reações redox. Se eu tenho uma reação redox,
existe um método todo especial para equilibrar essa reação. Por quê? Porque é diferente de acertar só átomos. Eu também tenho que acertar o número de elétrons trocados. Porque imagina, ao oxidar, você libera 5 elétrons. Ao reduzir, eu recebo 3. Para onde foi os outros 2? Nada pode sobrar. A quantidade inicial tem que ser igual à final. Então eu tenho que ajustar também o número de elétrons trocados ao longo do processo. Para isso, criou-se uma técnica, uma metodologia, se não uma fórmula, que facilita a tua vida nessa determinação do número de elétrons. A gente chama de delta. Vamos ver o cálculo do delta. Delta é a variação do NOx do elemento vezes o maior índice que apareceu ao lado do elemento. Pensa numa coisa, eu vou me preocupar inicialmente com o elemento que variou de NOx. Isso eu já tinha te dito, você foi lá, olhou a reação, calculou o NOx, viu que o elemento A mudou o seu NOx e o elemento B também. Esses 2 elementos são os astros do jogo. É eles que vão me preocupar e que eu vou ter que acertar. É para eles que eu estou calculando o delta. Então veja só, nesse exemplo, nos foi dada uma reação química. Passo 1, como eu disse, calcular o número de oxidação dos elementos envolvidos. Calculei e verifiquei que o nitrogênio, que era mais 5, o cobre era 0, e depois da reação, esse cobre passa a ser mais 2 e o nitrogênio mais 2. O que eu percebo? Que o nitrogênio mais 5 reduziu para nitrogênio mais 2. Que o cobre, que era 0, oxidou para cobre mais 2. Então, veja só, cobre 0 virou cobre mais 2. Nitrogênio mais 5 virou nitrogênio mais 2. Vamos determinar o delta. De 0 para 2, variou de 2 unidades. E só tinha um átomo de cobre aqui. Lembra, quando não escreve nada, é 1. Vezes o 1, que é o número de átomos que apareceu de um dos lados, o maior índice, deu 2. Faça o mesmo delta para o nitrogênio. Se ele era 5 e foi para 2, ele variou de 3. O maior índice ao lado do nitrogênio é o índice 1. Então, 3 vezes 1, 3. Calculei os 2 deltas. O delta de quem oxida, o delta de quem reduz. Procedimento padrão. Pega esse delta de um dos lados da equação e troca. Ou seja, o 3 que eu calculei para o nitrogênio, eu vou colocar à frente do cobre. E o 2 que eu calculei para o cobre, eu vou colocar à frente do nitrogênio. Então, veja, peguei a reação, coloquei o 3 à frente do cobre. Coloquei o 2 à frente do nitrogênio. A partir daí, eu vou acertar o número de átomos nos 2 membros, porque com isso eu já acertei a quantidade de elétrons trocados. Então vamos lá. Se 3 cobres existem desse lado, é porque lá no início eu preciso de 3 também. Então eu coloco 3. Sendo assim, eu tenho 2 nitrogênios que variaram de NOx e 2 vezes 3, 6 nitrogênios. 6 mais 2, 8. Desse lado, eu tenho 8 átomos de nitrogênio. Então, lá do outro lado, também tem que ter 8. Eu coloco o 8 à frente da substância. Eu agora tenho 8 nitrogênios. E, finalmente, começo a contar os outros que já receberam números. Por exemplo, passei a ter 8 hidrogênios.
do lado de cá tem que ter 8. Então, 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Veja você que eu tenho 8 vezes 3, 24 oxigênios. Do lado de cá, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. Com 2, 20. Com 4, 24. A reação está equilibrada. Mas o primórdio do processo é, primeiro, cálculo do NOx para avaliar quem variou. 2. Cálculo do delta dos dois elementos que variaram. 3. Trocar os deltas em um dos membros apenas da equação. E 4. Contar os átomos e ir acertando um a um no processo. Vamos devagar, vamos ver um segundo exemplo. Exemplo 2. Observando com muito cuidado, nos é dada outra reação química. Primeiro passo. Calcule o número de oxidação dos elementos envolvidos no processo. O cobre inicialmente é 0, substância simples. O nitrogênio mais 5. Quando reagiu, o cobre passou a ser mais 2 e o nitrogênio mais 4. Então, alguém oxidou e alguém reduziu. Passo 2, verifique o delta. Se o cobre era 0 e passou a mais 2, ele variou de 2 unidades. Como existia um cobre de cada lado, o maior índice é 1. 2 vezes 1, 2. O nitrogênio, que era mais 5, passou a mais 4. Ele variou de 1 unidade. Então, como aqui só tem um nitrogênio e aqui um nitrogênio, o maior índice é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Procedimento 3, trocar os deltas. O 1 que eu calculei para o nitrogênio, coloco à frente do cobre. E o 2 que eu calculei para o cobre, coloco à frente do nitrogênio. Vejamos na reação. Olha lá, o 1 na frente do cobre, o 2 na frente do nitrogênio. Sempre no mesmo membro da equação. Agora que está equilibrado o número de elétrons trocados, eu vou passar a contar os demais átomos. Eu tinha um cobre, então do outro lado tem que ter um cobre. Eu tinha aqui 2 nitrogênios e 2 vezes 1, 2, vezes 1, 2. 2 nitrogênios daqui com os 2 daqui dá 4. Então eu preciso de 4 nitrogênios desse lado. Primeiro, sempre conte aqueles que variaram de NOx. E agora, no final, os demais átomos, desde que já tenham recebido números. Veja só, eu já sei que eu tenho 4 hidrogênios. Então, do lado de lá, tem que ter 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Tenho aqui 4 vezes 3, 12 oxigênios. Como já tem número, 2 vezes 3, 6, vezes 1, 6. Com 2 aqui, 8. 2 vezes 2, 4, 12. E com isso, a reação está equilibrada. Agora eu tenho a proporção correta de átomos nos dois lados da equação. Vamos ver o exemplo 3. Essa é grande, mas tamanho não é documento. Não importa a reação ser grande ou pequena. O que importa é achar dentro dela quem oxida e quem reduz. Ele é a base para achar delta, para achar tudo. Vamos ver. Dada a reação, vou calcular o NOx dos elementos. E vou ver aqui que o nitrogênio era mais 3 e o manganês mais 7. Evidente que os outros não variaram de NOx. Depois do processo acontecer, o manganês passou a ser mais 2 e o nitrogênio passou a ser mais 5. Então, a partir daí, vou determinar o delta. Se o nitrogênio, que era mais 3, foi a mais 5, ele variou de 2 unidades. Como tinha índice 1,
O maior índice é 1. 2 vezes 1, 2. O manganês, que era 7, passou a 2. Ele variou de 5 unidades. Desse lado tem 1, desse lado tem 1. Então, o maior índice é 1. 5 vezes 1, 5. Achei os dois deltas. Procedimento, troca os deltas. O 5 calculado para o manganês, coloque à frente do nitrogênio. O 2 calculado para o nitrogênio, coloque à frente do manganês. Sendo assim, repare, coloquei o 5 na frente do nitrogênio, coloquei o 2 na frente do manganês. Agora eu vou contar os demais átomos. Se eu tinha 5 nitrogênios desse lado, eu tenho que ter do outro lado 5 também. Então eu coloco lá o 5. Se eu tinha 2 manganês desse lado, eu tinha que ter 2 do outro lado. Coloco lá o 2. Passei a ter, repare, 2 potássios. Como já tem 2, equivale a 1. Mas lembrando, eu não precisaria escrever o número 1. Eu tive aqui 5 átomos de sódio. Então, do outro lado, tem que ter 5 sódios. Já está, tranquilo. Agora eu vou computar o que me resta. Enxofre. Eu tenho um enxofre aqui. E eu tenho 2 enxofres aqui. 2 com 1, 3 desse lado. Do outro lado tem que ter 3. Coloco 3. Passei a ter 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Então aqui eu também tenho que ter 6. 3 vezes 2, 6. Interessante notar que o último elemento está sempre equilibrado. Ele já vai estar todo certinho. E com isso, de certa forma, é a tua prova dos 9. Se ele bater certinho, está tudo correto. Vamos ver. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. Até agora, 18. 3 vezes 4, 12. 18 com 12, 30 átomos de oxigênio desse lado. Do outro lado, 2 vezes 4, 8. 1 vezes 4, 4. 8 com 4, 12. 5 vezes 3, 15. 12 com 15, 27. Com 3, 30. Fechadinho. Então, observa uma coisa. Existe um tipo de reação redox que se diferencia dessa habitual porque ao longo da reação você encontra íons envolvidos no processo. Nós normalmente vamos chamá-las de equações iônicas, porque agora você vai ver íons. Ih, ficou difícil. Não, é tranquilo, é até mais fácil. Por quê? Porque se o íon está presente, você não tem que calcular NOx. A carguinha que aparece ali já é o número de oxidação daquela estrutura. Mas existe só um pequeno adendo, que é o que a gente vai fazer ao longo da explicação daqui a pouco. Então, guarde que a equação iônica se diferencia apenas por apresentar ao longo da estrutura dela íons presentes no processo. Então vamos falar das equações iônicas. É interessante observar que, se vai haver a presença de íons nos dois membros da equação, o grande lance para se entender a base estrutural dela é que o número de cargas presentes no primeiro membro tem que ser sempre igual ao número de cargas presentes no segundo membro. Essa é a base estrutural e a única coisa que se diferencia na equação habitual redox. A metodologia será a mesma, só que em determinadas equações iônicas chega um momento que aquele elemento que você quer equilibrar não ganhou número dos dois lados. Eu não tenho como contá-los. É nessa hora que eu vou entrar com esse argumento. Número de cargas do primeiro membro igual ao do segundo. Vamos ver um exemplo. Dada a reação MnO4 menos 1 mais enxofre menos 2 mais hidrogênio mais 1, produzindo o manganês mais 2, o SO4 menos 2 e a água, equilibre
e ache os seus coeficientes. Vamos lá. Calculando a questão do NOx para perceber quem variou de NOx. Inicialmente, o manganês nesse íon é mais 7. Como eu te disse, nos íons simples, a carga que aparece é o próprio NOx. Então, o enxofre é menos 2. O hidrogênio aqui é mais 1. O manganês aqui é mais 2. E o enxofre nesse outro íon é mais 6. Então, observe que o manganês de mais 7 veio para mais 2. E que o enxofre, que era menos 2, vem para mais 6. Calculando o delta. Se o manganês foi de mais 7 para mais 2, ele variou de 5 unidades. Vezes o maior índice ao seu lado, 1, dará 5. Já fazendo direto. O enxofre de menos 2 foi para mais 6. Ele variou de 8 unidades. Vezes o maior índice, que é 1, 8 vezes 1, 8. Achei os 2 deltas. Procedimento. Troca os deltas. O 8 calculado para o enxofre vem para frente do manganês. O 5 calculado para o manganês vem para a frente do enxofre. Pegando a equação, 8 à frente do manganês, 5 à frente do enxofre. Aí eu começo a contar. Se eu tenho 8 manganês desse lado, tenho que ter 8 desse lado. Se eu tenho 5 átomos de enxofre desse lado, tenho que ter 5 desse lado. Veja, a carga não me atrapalha em nada. É contagem dos átomos, como você fez até aqui. Então não tem que se assustar porque a equação é iônica. Ela se resolve com a mesma técnica. Até aqui eu não fiz nada de novo ou diferente. Aí eu vou contar lá. Eu tenho aqui 8 vezes 4, eu tenho 32 oxigênios. Veja, 5 vezes 4, 20. Para 32 faltam 12. Entrou 12. Nessa equação, até dá para contar os hidrogênios e fechá-la normalmente. Mas existem equações iônicas, e por isso eu vou te mostrar até dentro desse exemplo, em que você não teria dos dois lados, por exemplo, o índice do hidrogênio. E suponha que eu queira descobrir qual é o número que vai entrar aqui à frente do hidrogênio. O que eu te disse no início? Que o número de cargas do primeiro membro tem que ser igual ao do segundo. Estou supondo não conhecer a quantidade de hidrogênios, para te mostrar a técnica final do jogo. Menos 1 vezes 8, menos 8. Menos 2 vezes 5, menos 10. X, já que eu não sei, vezes mais 1 dá x. Do lado de cá, mais 2 vezes 8, mais 16. Menos 2 vezes 5, menos 10. Não tem carga, eu não conto. Então eu peguei o número de cargas desse lado e igualei ao número de cargas desse lado. Ou seja, eu peguei todo mundo que era íon, todo mundo que tinha um sinalzinho em cima com um número. Então fiz as contas. Menos 8, menos 10, menos 18. Desse lado, mais 16 menos 10, mais 6. Passo menos 18 para o outro lado, menos 18, mais 18 com mais 6, mais 24. Então, o índice que vai entrar aqui, ou o coeficiente, é 24. Isso na suposição de eu não conseguir determinar naturalmente esse número. Nessa equação em particular, como eu tenho aqui 12 vezes 2, eu tenho 24 hidrogênios, eu já sabia de antemão que existiam 24 hidrogênios desse lado. Mas você vai ter, às vezes, equações em que não se sabe ao certo qual o número que se deve colocar ali na frente. Nesses casos, essa metodologia que eu te passei, que as cargas do primeiro membro sejam iguais às do segundo, resolve qualquer índice que faltar para você. Esse era o detalhe que faltava no equilíbrio redox.
principal ponto desse processo é associar o processo de oxirredução, a perda e ganho de elétrons, com o equilíbrio de reações redox. Ou seja, conhecer bem essa técnica de como calcular o NOx de elementos e substâncias. A partir daí, determinação dos deltas e, finalmente, transar essa ideia da troca do delta e da contagem dos átomos. Essa é uma parte muito delicada da matéria. Então, a melhor dica para você é, quanto mais exercícios desse tipo você fizer, mais bem treinado você vai estar para equilibrar qualquer reação. Na aula de hoje aprendemos as reações redox. Ou seja, reações em que ocorre o processo da oxirredução, onde alguém vai perder elétrons e alguém vai ganhar elétrons. Nessa troca, gerando, como sempre, um agente oxidante e um redutor. E, a partir daí, criar uma técnica para equilibrar essas equações. E observamos o agente redutor e oxidante. Lembrando sempre que, como oxirredução é um processo de troca de elétrons, se interessa a você oxidar, você vai causar a redução do outro. Então você vai ser o agente redutor. Se te interessar reduzir, você vai causar a oxidação do outro. Então você é o agente oxidante. É aquele que causa no outro o processo contrário ao que você sofre. Caro colega, frise bem essa técnica de cálculo de deltas, troca e, com isso, o equilíbrio das reações redox. Nós sabemos que é muito importante o aluno estar ciente das técnicas de equilíbrio de equações, porque nós vamos usar em vários outros assuntos mais à frente. Oxirredução é assunto que vira e mexe a gente coloca, mas equilibrar reações é uma oportunidade de ouro fazer com que ele realmente entenda essas técnicas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.